considerando a jurisprudência majoritária do STF a respeito da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento, julgue o item que segue. Aplica-se, nesse caso, a teoria do risco integral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Responsabilidade civil do Estado por morte de detento. Artigos 5º, inciso 49º, e 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, parágrafo 6º, subsume-se a teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o poder público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê, de forma humanizada, garantidos-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral. Artigo 5º, inciso 49º, da Constituição Federal. 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 5. Há de impossibiliar nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento, que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do poder público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como g. Homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o poder público comprova a causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49º, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. Inciso 1º. Caso o tribunal acuou assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. STF, Re. 841.526 rúpias indianas, relator, Luiz Fux, data de julgamento, 30 de março de 2016. Tribunal Pleno, data de publicação, 1º de agosto de 2016.